triste, sorriso em mim já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo. Estou aqui sozinho. Confesso, te deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quero recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Escuridão, eu vivi na escravidão. Troquei minha vida com Deus e me entreguei pro pecado. No começo tudo tava certo, mas logo desmoronou e da morte cheguei perto. Aquilo que o mundo me ofereceu não era nada do que parecia ser. Olhando por fora parecia uma surpresa muito bonita, mas o que tinha dentro era migalha. E o inimigo olhava pra minha cara e ainda ria. Deixei minha fé e naquele momento já não estava mais de pé. Todos esqueceram de mim. Pensei naquela hora que seria o meu fim, mas lembrei do teu amor, Senhor, e de que nunca me deixou. E por isso hoje eu canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para darmos continuidade ao 15º dia do propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como filhos, imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e a essência da mentira e do engano.
O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é Cristo. João 14, versículo 6. Mente afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como um anjo de luz para enganar a quem não está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também um acusador dos filhos de Deus e tenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim já está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigilante, porque o maligno tenta induzir à prática do pecado e a um engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E neste penúltimo dia deste grande propósito em orações, o projeto A Marca da Promessa traz para reflexão e meditação o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E a palavra diz: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. O que é o Lago de Fogo? O Lago de Fogo é o destino final de todos que rejeitaram a palavra de Deus. No juízo final, o diabo, seus anjos e todas as pessoas que não vão para o céu vão ser lançados no Lago de Fogo. Deus enviou Jesus para nos salvar do Lago do Fogo. É mesmo um lago de fogo? O Lago de Fogo é um lugar espiritual. A Bíblia diz que no juízo final todos os mortos ressuscitarão e Deus irá julgar a todos. Todos aqueles que rejeitaram a Deus serão condenados e expulsos de sua presença para sempre. O lugar para onde serão expulsos é chamado o Lago do Fogo. A Bíblia usa a imagem de um lago de fogo com enxofre para mostrar que esse lugar longe de Deus é terrível e cheio de sofrimento. Outras imagens que a Bíblia usa para descrever o horror desse lugar são vermes que não morrem, um lugar de choro e ranger de dentes, trevas. Isso não significa que é um lago de fogo e trevas e vermes. O lago de fogo é uma realidade espiritual, impossível de descrever. Essas imagens servem para nos ajudar a entender o que as pessoas vão sentir lá: dor, desespero e terror. O Lago de Fogo é um lugar de destruição. Por que Deus criou o Lago de Fogo? O Lago de Fogo foi criado para punir o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mas quando nós pecamos, esse também se torna o nosso destino. O pecado nos separa de Deus e o Lago de Fogo é a separação total por toda a eternidade. Como tudo de bom vem de Deus, a separação total com Deus só traz dor e sofrimento. Deus não quer que ninguém vá para o Lago de Fogo. Ele nos ama e criou cada pessoa de forma especial. Mas Deus não obriga ninguém a amá-lo. Se quisermos, podemos pecar, mas o castigo do pecado é a nossa separação de Deus. Romanos 3, versículo 23. Todos pecamos e não conseguimos pagar o preço do pecado. Mas Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus para pagar o preço por nós. João 3, versículo 16. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador não está mais condenado. Os salvos vão morar com Jesus no céu para toda a eternidade. Mas se alguém não quer mesmo estar com Deus, Deus lhe dá o que quer: uma eternidade sem Deus.
vamos refletir no contexto deste 15º dia. Você sabia que não existe demônio nos 2 primeiros capítulos ou nos 2 últimos capítulos da Bíblia? Mas Gênesis e Apocalipse têm muito a dizer sobre ele em outros lugares. E o diabo odeia Gênesis e Apocalipse. Ele travou uma guerra contra eles. Ele nos diria que Gênesis é mito e Apocalipse é mistério. No livro de Gênesis, você vê o pecado como ele começa e traz morte e maldição. No livro de Apocalipse, o pecado se foi. Não há mais morte e não há mais maldição. No livro de Gênesis, Satanás apareceu pela primeira vez. No Apocalipse, ele apareceu pela última vez. Há uma bênção especial em Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, porque é a sementeira de toda a teologia. No Apocalipse, pois é o ponto culminante de toda a teologia. Em Gênesis, a condenação do diabo é pronunciada. Você pode depois pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Em Apocalipse, é realizado. Ver também, depois você leia Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que é o tema de hoje. O que vemos começar no livro de Gênesis, vemos em conclusão e cumprimento no livro de Apocalipse. Mas temos um ponto de atenção. Como é importante vermos esses livros como eles são, em comparação e em contraste, pois o que Deus começou anos atrás na primeira criação, ele finalmente completa em sua nova criação. Uma outra reflexão para este tema está no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A primeira profecia a respeito da redenção do homem está registrada no livro de Gênesis e foi dada no momento em que o Senhor declarou o juízo sobre a serpente. Esse primeiro evangelho se refere à luta que seria travada entre Satanás, sua descendência, e Jesus, o descendente da mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Paulo, antes de encerrar sua correspondência endereçada aos romanos, menciona essa primeira profecia a respeito da salvação do homem. Diferentemente de Satanás, o apóstolo apresenta o Senhor como Deus da paz. É Jesus aquele que esmaga a cabeça da serpente. Embora haja muitas pessoas que não creiam na existência dele, Paulo se refere a Satanás como um ser maligno pessoal com propósito oposto a Deus, seu povo e o seu cosmos. O que o apóstolo deseja é encorajar os irmãos a lutar contra as trevas sem temor e lhes assegurar uma vitória rápida. Paulo diz que Deus breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. O escritor aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, destruiu o diabo. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Escrevendo à igreja em Corinto, Paulo diz que a morte foi tragada pela vitória. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Jesus se refere ao nosso adversário dizendo que ele é ladrão e salteador e que a sua obra é roubar, matar e destruir. Mas também deixa claro que Satanás será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre.
Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que é o tema desta noite. O que Paulo deseja nos ensinar com esses outros versículos é que nós devemos seguir nossa caminhada e não recuar diante das trevas, pois em breve o Senhor esmagará a cabeça da serpente. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. E eu encerro este 15º dia com o seguinte pensamento: Deus não é a origem do mal no mundo. O mal existe por causa da escolha dos indivíduos, sociedades e nações de se rebelar contra Deus e rejeitar seu amor. Para combatê-lo, recorremos ao poder de Deus. Não precisamos, portanto, nos desesperar diante da maldade. Estamos lutando contra um inimigo derrotado. Sabemos que Deus está no controle. Um dia, Ele colocará todas as coisas em ordem e lançará o inimigo no lago do fogo. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados, despedaçados, para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. Neste exato momento entramos em concordância com o seu Espírito, Pai, para que seja instruída a sua palavra em nossos corações. Sabemos que os prazeres do mundo, a corrupção da carne, o adultério, a masturbação, a prostituição, os vídeos pornográficos, a fofoca, a bebedeira, a discórdia, as redes sociais, por um lado, são induzidas pelo mal para nos atrair, para roubar a nossa presença. Mas que nesta noite, ou qualquer horário que este irmão ou esta irmã esteja ouvindo, seja impactado pelo seu espírito, pela sua palavra, para que dentro deste mal que se fixou no coração seja expulsado para todo sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, decretamos a falência do inimigo e a renovação do Espírito Santo dentro deste corpo. Eu peço em nome de Jesus que todo o mal seja cessado a partir de agora, Pai. E que os tropeços da vida sejam lições para que não venhamos a cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.